Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estudar um diagrama onde aparecem os estados físicos da matéria, chamado diagrama de estados físicos. Está lá na página 67. É bastante teórico, tem algumas explicações cotidianas em função de o que a gente vai estar estudando aqui, mas não tem cálculo, pelo menos no momento. Então, o diagrama de estados físicos da matéria é um gráfico onde a pressão varia em função da temperatura da substância. E ele tem sempre esse aspecto para as substâncias normais, aquelas que aumentam o volume quando são aquecidas, sofrem a fusão, a vaporização. E tem as exceções, que vai ser só aqui na fusão, que a gente vai detalhar depois. De acordo com esse gráfico, aqui a gente tem a fase sólida da substância. Todo esse patamar aqui é sólido. Aqui a gente tem a fase líquida. E depois aqui a gente tem a fase gasosa da substância. Começando como vapor, úmido, depois seco e depois o gás da substância. Essa curva separa o sólido do gasoso. Então aqui é a curva da sublimação. Se vai do sólido para o gasoso é sublimação. Se vai do gasoso para o sólido é sublimação também. Essa curva separa o sólido do líquido. Aqui é a curva da fusão. Essa curva separa o líquido do gasoso. É a curva da vaporização. Tem os detalhes dessas curvas aí antes de chegar nesse gráfico. Aí vale a pena dar uma lida lá, dar uma olhada em cada uma delas, ok? Bom, aqui a gente tem um ponto chamado ponto tríplice, ou ponto triplo. O ponto tríplice corresponde a uma dada temperatura, chamada temperatura tripla, e uma dada pressão, pressão tripla também, que corresponde ao estado físico, onde os três estados físicos convivem juntos. Nessa temperatura e nessa pressão, a gente tem o sólido, o líquido e o gasoso, tá? Então, o que vem a ser ponto triplo, ou ponto tríplice? Corresponde ao estado de pressão e temperatura, onde os três estados físicos da matéria convivem juntos. No caso da água, por exemplo, se eu colocar aqui a água a uma temperatura de 0,1 grau Celsius e uma pressão de 0,006 atm, se eu conseguir nessa temperatura e nessa pressão, eu vou ter os três estados físicos ao mesmo tempo. Eu vou ter aqui o sólido, seria o gelo, né? Eu vou ter aqui o líquido, que seria a água. E eu vou ter aqui o gasoso, que seria o vapor d'água. Convivendo juntos. Vedou aqui esse recipiente, manteve aqui dentro essa temperatura e essa pressão. Os três estados convivem juntos, tá? Isso aí na prática, no cotidiano, a gente não consegue. Isso aí tem que ser em um recipiente fechado, com essa temperatura e essa pressão bem definidas. Para outra substância, a temperatura é outra, a pressão é outra, tá? Cada substância tem a sua temperatura.
tripla e a sua pressão tripla também. Aí eu dei o exemplo da água, ok? Bom, tem um outro ponto aí bastante importante, que é esse ponto aqui, chamado de ponto crítico. E aqui essa temperatura é chamada de temperatura crítica. Porque quando a gente chega aqui no estado gasoso, a gente tem em contato com líquido o vapor úmido. Depois, já sem contato com líquido, o vapor seco. E depois de uma certa temperatura, o vapor seco ou vapor úmido passa a ser o gás. Então, aqui tudo no estado gasoso. Aqui a gente tem o gás da substância. É até uma definição que a gente usa para o gás. O que vem a ser o gás? É a substância que na fase gasosa encontra-se acima da temperatura crítica. No caso da água, de novo, substância H2O, né? A temperatura crítica da água é de aproximadamente 374 graus Celsius. 374 e alguns décimos ali. Por exemplo, você tem a água sendo vaporizada a 100 graus Celsius. Isso sob pressão normal de uma atmosfera no nível do mar. Quando ela se transforma em vapor, é vapor úmido. Ainda tem vestígios de líquido no vapor. Daí você vai aquecendo o vapor, ele vai secando, vai tirando esses vestígios de líquido. Daí ele vira vapor seco. A uma certa temperatura, que eu não lembro certinho. Aí vai aquecendo o vapor seco. A hora que ele chegar em 374 graus, aí ele vira gás de água. Tem as características de um gás, não aquele gás perfeito que vocês usam lá em química. Está ali daquele lado direito da tabela periódica. Um gás, tá? Tanto é que aqui nesse patamar a gente tem líquido e o gás com as mesmas características. Para a gente voltar o gás para o líquido é preciso de baixar a pressão ou então baixar a temperatura, tá? Então, a temperatura crítica separa no estado gasoso o vapor do gás. E ela é até usada para a gente classificar o gás, né? Conceituar o gás. O gás seria a substância que, na fase gasosa, está acima da temperatura crítica. Cada gás tem uma temperatura crítica. Tem gás que a temperatura crítica dele é ambiente, ou menor que a temperatura ambiente nossa. Aqui eu dei o caso da água somente, tá? Esse ponto aí é importante a gente guardar. Então aqui a gente tem o vapor úmido, o vapor seco e acima, que eu vou deixar só como estado gasoso, aqui é vapor, né? Esse patamar é vapor. E ali acima da temperatura crítica, o gás. Vocês estão vendo aí que o sólido é um patamar maior que o líquido. O gasoso é maior que o líquido, que o sólido, e depois chega no estado de gás aqui, fica maior ainda, né? É o que a gente tem de maior em relação às fases da matéria. Bom, aqui vamos supor que a gente tem uma substância no estado sólido, aqui. Tem duas maneiras de fazer a fusão. Ou aumentar a temperatura ou baixar a pressão. Aqui vamos supor que a gente tem um líquido. Tem duas maneiras de ele sofrer a vaporização. Ou aumentar a temperatura ou baixar a pressão.
É assim que a gente estuda, é assim que a gente trabalha com os gráficos, tá? Das fases da matéria. É dessa maneira. Ele te indica um ponto ali, aí em relação daquele ponto, o que você precisa fazer para ocorrer a vaporização, a fusão, a sublimação, tá? Bom, esse gráfico tem esse aspecto para as substâncias normais. Existem algumas substâncias que têm uma particularidade aqui na fusão. As substâncias normais, quando você aquece, elas aumentam o volume. Quando você resfria, elas diminuem o volume. No caso dessa exceção, essa curva fica assim, da fusão. Ao invés dela acompanhar as outras duas, ela fica contrária das outras duas. Aqui é a curva da fusão. Ou seja, se você tiver um sólido, a água, por exemplo, para ela sofrer a fusão, ou você aumenta a temperatura ou você aumenta a pressão. Lembra lá no outro caso? Você aumentava a temperatura ou baixava a pressão, né, para acontecer. No caso das substâncias particulares, acho que a água... Tem mais alguns exemplos aí, depois eu lembro com vocês. A água é uma exceção aqui na fusão. Você aumenta a pressão, ela consegue derreter a uma temperatura menor que a normal, ideal. Por exemplo, a água se funde a 0 graus Celsius. Se você aumentar a pressão, ela consegue fundir-se, derreter a uma temperatura menor que 0. Isso explica um fenômeno chamado de regelo. Fenômeno chamado de regelo. A gente pega um bloquinho de gelo. Aqui há uma temperatura menor que 0. A temperatura menor que 0 graus Celsius. Aí a gente faz isso, ó. Coloca aqui um arame de metal, né? Tem que ser metal. O que vai acontecer? O gelo está a menos que 0 graus Celsius. Se você aumenta a pressão, ele começa a fundir a menos que 0 graus Celsius. A uma temperatura de menos 1, menos 2 graus Celsius, ele começa a fundir. E é isso que esse arame faz aqui na superfície do gelo. Ele aumenta a pressão. Com isso, o gelo a menos 0 graus Celsius derrete. Aí esse arame começa a entrar pelo gelo. Porque abaixo dele tem água. Ele desce sobre a água. Aí essa água passa para a parte de cima. Só que na parte de cima a pressão volta a ter o valor normal. Menor que abaixo do fio. Aí ele já se torna sólido de novo. E com isso esse arame vai descendo. Até chegar aqui embaixo. Fica sempre assim, na parte de baixo dele, líquido. Porque o gelo derrete com pressão maior que a normal. Acima dele, a pressão volta ao normal, aí solidifica. Corta inteirinho. Em feira de ciências dá pra gente fazer isso aí, o fenômeno do regelo. Só que demora um pouquinho, e quando o gelo entra em contato com o ar atmosférico, a parte de fora aqui começa a derreter. Então você tem aquele bloquinho, um paralelepípedo aqui, né? Chega na hora que ele sai aqui embaixo, a parte externa já está toda danificada, desconfigurada. Às vezes nem tem mais a aparência que tinha. Mas a gente consegue provar. Só esse pezinho aqui que aumenta a pressão debaixo do arame faz com que
o gelo derreta ali e ele passe pelo gelo sem partir em pedaços. Esse fenômeno é chamado de regelo. Bom, do gráfico é isso aí que a gente tem, tá? No caso da água, ela tem essa exceção aí só na fusão. Na vaporização e na sublimação continuam iguais. Não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, mas vou comentar agora e explica bastante coisa. Se a gente pegar a curva da vaporização, só ela. Curva da vaporização. Então aqui a gente tem isso. Que a água ela se vaporiza a uma temperatura de 100 graus Celsius. E a uma pressão de 1 atmosfera. Como a pressão vai variando com a altura, quanto maior é a altura, menor é a pressão. Então, se você vai para lugares mais altos, a pressão diminui. Vamos supor que a pressão cai aqui para 0,9 atm. O que vai acontecer com a temperatura de fervura da água? Vai diminuir de 100 também. Vai passar aqui para 90 graus Celsius, por exemplo. Então é verdadeiro, esse gráfico mostra isso aí, né? Quanto mais baixa for a pressão, mais baixa é a temperatura de fervura da água. E das outras substâncias também, né? Que seria aqui no caso da curva da vaporização. Tem essas curvas aí todas separadas, bem explicadinhas. Depois a gente vai fazer uns exercícios também, já ajuda um pouquinho, melhora um pouquinho. Só que essa parte é muito teórica, não tem cálculo, é bastante teoria mesmo, tá? Então a gente tem que dar uma dosada aí. Uma coisa que é importante também, pressão máxima de vapor. O que vem a ser isso? Pressão máxima de vapor. Vamos supor que a gente numa panela, a gente coloque água. Essa água vai se aquecendo e ela vai já se vaporizando por evaporação aqui na superfície. Se ela estiver aberta, aqui em cima só tem o ar. Pressão atmosférica normal do ar é de 1 atmosfera. Então a água vai soltando vapores, e esses vapores vão ficando aqui. Vão ficando. Aí esse vapor faz pressão aqui no líquido e faz pressão aqui no ar. A pressão máxima de vapor é quando esse vapor não consegue se desprender da superfície do líquido, não consegue sair, não consegue vencer a pressão de 1 atmosfera. No caso aqui seria a pressão de 1 atmosfera, a pressão máxima do vapor, tá? Quando aqui fica saturado, daí vapores que estão soltando do líquido se condensam e se misturam com o líquido. E fica, não aumenta essa pressão. No caso da panela de pressão, e ela já é construída para isso mesmo, ela tem aqui uma tampa, né? E aqui ela tem um orifício, uma válvula. Lá dentro da panela de pressão, essa pressão aqui chega a 2 atmosferas. Aí a pressão máxima aqui, lá dentro
seria possível. Aí o que acontece? Essa pressão vence esse pezinho aqui e começa a jogar vapor fora. Para manter a pressão máxima ali dentro só de 2 atmosferas. Se não conseguir se desprender do líquido, se for jogado fora, isso aqui vai explodir, isso aqui vai estourar, tá? E causa danos aí complicadíssimos, perigosíssimos. Essa pressão 2 vezes maior que a atmosfera faz com que a água ferva a 120 graus Celsius. Por isso que na panela de pressão o cozimento é mais rápido e é mais eficiente. Porque numa panela aberta, lembra o caso que eu disse lá da pressão máxima de vapor na panela aberta? Ali não tem problema nenhum. O vapor excedente vai se misturando um pouquinho com o ar, muito devagar, mas aquele vapor, aquela pressão máxima fica ali dentro. Tá? Ou se tiver uma tampa que não tenha pressão, que ela fica batendo ali, normal, não tem explosão, não tem nada. No caso aqui da panela de pressão, se não sair o excedente aqui, essa pressão aumentar um pouquinho de 2 atmosferas, ela explode. E geralmente quando ela explode é assim. A parte que vai romper primeiro é a tampa. Então vai jogar para cima. Só que pressiona a mesma coisa para baixo. Geralmente entorta o fogão. Faz cavidade no fogão também, tá? Então a pressão é nesse sentido. A tampa cede, pressiona, joga para cima e joga para baixo também, mesma coisa. Tem mais válvulas de segurança. Tem uma válvula aqui que ela já é feita para estourar mesmo. Se entupir isso aqui para sair o vapor excedente, ela estoura e começa a sair por ali. É só ir lá desligar, deixar sair o excedente ali, trocar, né, por outra válvula ali, tá tranquilo, tá pronto para trabalhar. Então, do diagrama de estados físicos era isso aí. Reconhecer os 3 estados físicos lá no gráfico, sólido, líquido, gasoso. Tem 2 pontos lá que são importantes para a gente, que é o ponto tríplice e o ponto crítico. E saber que a água também na fusão é uma substância que tem uma anomalia. A água, você vai resfriando, ela vai diminuindo o volume. Quando chega em 4 graus Celsius, ela começa a aumentar o volume, até 0 graus Celsius. Você pegar um copo com água e colocar ele até a boca, água da torneira, e põe no congelador. A hora que ele virar gelo, ficar sólido, transborda, porque aumentou o volume. Se você pegar um copo rente ali, congelado, com gelo, quando você aquece a água de 0 a 4 graus, o volume diminui. Aí depois de 4 ela volta a aumentar. Então a água tem essa anomalia entre 0 e 4 graus. Quando derrete de 0 a 4 ela baixa o volume para depois aumentar. Quando você resfria de 0 a 4 ela aumenta o volume para depois começar a diminuir. Tá? E o regelo, né, que prova que maior pressão diminui a temperatura de derretimento do gelo, e a pressão máxima de vapor, que é o máximo de vapor que sai do líquido antes dele se desprender do líquido, começar a se misturar com o ar atmosférico. Tem alguns exercícios aí, são só teóricos, não são exercícios que tem cálculo, tá? A gente vai fazer, vou fazer alguns aí com vocês. Essa teoria aí começou lá na página 67. Aqui tem o gráfico, né? Antes tem algumas explicações. Os exercícios estão aqui na página 69. Começa no exercício número 6, que é teoria. Tá? A página aqui é 69. O exercício é o número 6. E vocês vão ver aí que é bastante teórico mesmo. Não tem muito... Tem os gráficos aqui que é tranquilo também. No exercício 6. As afirmações a seguir fazem referência ao processo de fusão. Avalie quais estão corretas.
Ao se fundir, a maioria das substâncias aumentam o volume. Sim, e tem algumas exceções, né? Ele fala que a maioria. No caso da água mesmo, ela não aumenta, diminui. 2. Ao se fundir, algumas substâncias, como a água, se contraem e o aumento de pressão faz diminuir a temperatura de fusão, contribuindo para a passagem do sólido para o líquido. É verdadeiro, eu expliquei agora há pouco ali no gráfico, né? Na terceira, ao se fundir, algumas substâncias, como a prata, aumentam o volume. Nestes casos, o aumento de pressão faz aumentar a temperatura de fusão. Assim, é necessário maior fornecimento de calor para a fusão em relação à situação sem aumento de pressão. É verdadeiro também. E o número 4. A água, ao se fundir, sofre contração de volume. Nesse caso, o aumento de pressão faz aumentar a temperatura de fusão, dificultando a passagem do sólido para o líquido. Isso aí é falso, né? Porque a água na fusão, ela sofre uma contração, né? Só que ela precisa de uma menor porcentagem de energia para a fusão. É isso. Depois tem aí no número 7, o gráfico a seguir apresenta o diagrama de fases do dióxido de carbono, CO2. Esse exercício aí é bom porque dá pra gente explicar bastante coisa. Tem aquele gráfico, né? Tem problema que ele aparece aí do lado esquerdo do eixo. Aqui a gente tem a pressão, aqui a gente tem a temperatura. As características são as mesmas, não mudam. As características não mudam. São sempre as mesmas. Então aqui a gente tem uma pressão de 5 atm. Aqui a gente tem uma temperatura de menos 56,6 graus Celsius. Aqui a temperatura é em graus Celsius, ali a pressão é em atms. Essa é a curva 1, essa é a curva 2, essa é a curva 3. Aí tem alguns pontos espalhados aí. O ponto A, aqui o ponto B, aqui o ponto C e só. Bom, qual é o nome das curvas 1, 2 e 3? A curva 1 é a curva da fusão, é a passagem do sólido para o líquido. A curva 2 é a curva da vaporização, é a passagem do líquido para o gasoso, separa o líquido do gasoso. E a curva 3 é a curva da sublimação, ela separa o sólido do gasoso. Aí não muda, viu? O eixo da pressão pode estar de cá, pode estar ali, não muda de jeito nenhum, é a mesma coisa a interpretação. B. Qual o estado do CO2 nos pontos A, B e C? No ponto A, ele é sólido. No ponto B, ele é líquido. No ponto C, ele é gasoso, sob forma de vapor. Na letra C, em que estado estará o CO2 sob pressão de 8 atmosferas e temperatura de menos 79 graus Celsius? Então vai acontecer isto. A pressão vai subir para 8 atmosferas e a temperatura vai cair para menos 79 graus. Aí a gente vai cruzar esses dois pontos, igual faz lá em matemática. Ó. Onde eles se cruzam aqui é o estado físico do CO2, a menos 79 graus Celsius e a 8 atmosferas. Ele é
sólido nessa temperatura e nessa pressão. É só isso que a gente faz nesses gráficos, viu? Não tem cálculo, não tem nada. Na letra D, qual é o valor da temperatura e da pressão do ponto triplo? Isso é fácil, né? Ponto triplo é esse aqui. Corresponde a uma temperatura de menos 56,6 e a uma pressão de 5 atm. Então, se a gente conseguir essa temperatura e essa pressão, o CO2 pode conviver como sólido, líquido e vapor no mesmo espaço, no mesmo recipiente. Só que isso aqui é forçado também em laboratório, né? No cotidiano assim não é possível. Na letra E, o que acontece com o CO2 se o CO2 for aquecido sob pressão acima de 5 atmosferas? Se ele for aquecido a uma pressão cujo valor seja inferior a 5 atmosferas. Se for aquecido e a pressão subir, ele passa para o estado sólido. Ó, se ele for aquecido e a pressão subir, passa para sólido. Se ele for aquecido e a temperatura, vê aqui, a uma pressão inferior aqui é assim, ó. Ele foi aquecido, né? Então a temperatura nos dois casos aumentou. Mas aqui ele vai para sólido mesmo. Vai para sólido. Aqui ele vai para vapor. Então se ele é aquecido acima de 5 atmosferas, ele vai para o estado sólido. Se ele é aquecido abaixo de 5 atmosferas, ele vai para o estado de vapor, tá? Esses gráficos é sempre assim, não tem cálculo, é só para você interpretar e trabalhar com os pontos aí dentro das fases aí que o gráfico mostra da matéria. Tentem fazer os exercícios restantes, tentem entender isso aí, porque na próxima aula eu já vou começar os processos de transmissão do calor, que é só teórico também, tá? Não tem cálculo, aparece lá o fluxo de calor, mas raramente a gente usa. Então isso aí fica por conta de vocês mesmo, tá? Dá uma lida, tem toda a parte teórica disso aqui, esmiuçada aí no livro. Vê a parte que eu trabalhei aqui, tenta entender, porque é só isso, não tem mais o que fazer, ok? Tchau pessoal, até a próxima aula.